Olá, sejam bem-vindos a essa videoaula sobre saúde baseada em evidência. Eu sou a professora Patrícia e hoje nós vamos conversar um pouco como essa abordagem pode melhorar a sua prática clínica. Então, para quem que é essa aula aqui hoje? Essa aula é para quem é estudante e para quem é profissional nas diversas áreas da saúde humana e também da saúde animal. Para começar a nossa conversa, eu gostaria, de resolver com vocês uma questão que caiu em uma prova de residência a respeito da prática baseada em evidência. Essa questão nos diz o seguinte: a respeito da prática baseada em evidências, PBE, assinale a alternativa correta. Letra A opinião de autoridades ou comitês de especialistas remete ao mais alto nível de evidência disponível. Letra B. A principal diferença entre uma meta-análise e uma revisão sistemática está na utilização da estatística para mostrar o efeito de uma intervenção em um resultado. Letra C. Os ensaios clínicos aleatórios são as formas mais precisas de estudos experimentais e, portanto, eles são considerados o padrão ouro dentro da pesquisa. Letra D. Os 5 elementos de uma questão no formato Picote são: o P são os nossos pacientes, o I é a nossa intervenção, o O seria o objetivo do nosso trabalho, o T, o tamanho da amostra analisada, e C, o conjunto de informações. E letra E, os estudos descritivos isolados ou qualitativos são as respostas mais adequadas para as questões Picote, porque elas resumem rigorosamente as evidências atuais. Então, você como estudante ou como profissional da saúde, qual dessas alternativas você marcaria? Vai lá nos comentários e coloca a sua resposta. Lá também vai estar um comentário sobre cada alternativa dessa para você consultar. Para responder a nossa pergunta, a nossa questão, a primeira coisa a gente precisa entender o conceito do que é saúde baseada em evidência. Esse conceito ele surgiu no início da década de 80 e ele significa o quê? A prática de tomada de decisões por profissionais da saúde baseada nas melhores evidências disponíveis. Assim, a saúde baseada em evidência ela tem 3 pilares básicos: a prática do profissional ao longo da sua vida, o seu julgamento clínico em relação àquela condição do paciente. Tem que ser levado em consideração também as preferências e valores daquele paciente. Então, o profissional ele tem que levar em consideração a história de vida, as questões culturais, a ocorrência de doenças pregressas, juntamente com a evidência científica relevante. Bom, então o que seria essa evidência científica relevante? Para a gente definir evidência, a gente tem que entender o que é uma pesquisa científica. Tá? A pesquisa científica ela é um trabalho que é desenvolvido sobre certos padrões de métodos que vão responder ou que vão nos trazer informação sobre uma determinada patologia ou uma determinada condição numa população. Então, a evidência seriam aquelas informações que a gente pode obter a partir das pesquisas com o uso do método científico que vão gerar informações que, juntamente com o julgamento clínico, com as preferências do paciente, vão nortear a decisão clínica e a prática nas diferentes áreas da saúde. Bom, então qualquer informação científica, ela pode ser utilizada como base para uma tomada de decisão em saúde? A gente vai ver nas aulas posteriores, que não é bem assim. Por quê? Porque existe uma hierarquia dentro de cada condição em que aquela pesquisa ela foi realizada. Ou seja,
nós temos uma hierarquia a ser seguida dependendo do tipo do delineamento que aquela pesquisa foi desenvolvida. Então, por exemplo, existem evidências que são consideradas mais fortes e informações que são consideradas menos fortes. E elas fazem uma pirâmide. O que a gente tem nessa pirâmide? Na base, a gente tem aqueles delineamentos de estudos científicos que são considerados fracos. Ou seja, né, que não nos trazem muita segurança quando a gente vai realizar um determinado procedimento ou um tratamento com o paciente. Quais seriam as evidências mais fortes? Seriam as diretrizes clínicas, as revisões sistemáticas com meta-análise, revisões sistemáticas como, por exemplo, as revisões integrativas, depois os estudos controlados randomizados, os estudos de coorte, os estudos de caso e controle e os estudos descritivos. E como é que fica, por exemplo, professora? Né? Você poderia estar pensando, e a opinião de um colega? Né? Ele é considerado uma evidência científica? Sim, só que essa opinião é considerada uma evidência científica fraca, né? Ele estaria mais um pouquinho na base ali daquela pirâmide. Bom, então quais seriam as vantagens de um profissional da saúde realizar a sua prática baseada em evidência? Primeiro, a gente tem uma validação e uma atualização contínua na prática da saúde. A gente sabe que na área da saúde a tecnologia avança muito rápido, né? E os tratamentos e as intervenções, elas acabam tendo que acompanhar esse avanço da tecnologia que promove um avanço no conhecimento. Então essa é uma importância, uma vantagem grande. Uma vantagem também seria o aumento da segurança para o paciente. Em que sentido? No sentido dele ter mais segurança que aquela decisão que o profissional da saúde tomou, ela será mais assertiva no seu tratamento. Ela reduz as práticas que são ineficientes, né, ou que são desnecessárias. Então, o profissional ele já vai diretamente para aquela intervenção que a evidência mostra que vai trazer mais resultados em menor tempo. E evita gastos desnecessários, promovendo um uso mais eficiente dos recursos da saúde. Com isso, há menor desperdício, com as verbas sendo destinadas de formas mais assertivas. Bom, e aí? Aí você deve estar se perguntando, não tem desvantagem? Né? Existem alguns contras ou algumas barreiras em relação à prática baseada em evidência. Quais seriam essas barreiras? Existem muitos profissionais da saúde que apresentam dificuldade de abandonar práticas tradicionais. Mesmo tendo a evidência, esse profissional ele não se abre para essas novas informações e acaba, né, conduzindo o seu tratamento considerando ainda evidências que não têm mais validade. Outra barreira seria a sobrecarga de trabalho, que tem como resultado pouco tempo disponibilizado para a busca de evidências e estudo dessas evidências. Um outro fator que pode ser uma barreira para que o profissional da saúde ele busque essas evidências é o fato de que muitas bases de dados elas apresentam o acesso com um custo muito elevado. E aí os profissionais acabam desistindo de acessar essas bases de dados por causa do custo. E finalmente, a dificuldade que muitos profissionais da área de saúde apresentam em interpretar os resultados e aplicar os resultados corretamente na sua prática clínica. Ou seja, muitos profissionais não conseguem fazer uma leitura crítica daquilo que está sendo apresentado ali nos estudos científicos. Bom,
para a nossa primeira aula. Era isso que eu gostaria de discutir com vocês. E com isso, vocês já têm condição de voltar àquela questão que eu apresentei no início da aula, né? E discutir um pouquinho sobre cada item daquela resposta. Eu espero que vocês tenham gostado. E para acessar o mapa conceitual gratuitamente dessa aula, é só clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você gostou dessa aula, se ela fez sentido para você, vai lá, curte, aperte o sininho, compartilhe para aquele amigo que também precisa saber sobre saúde baseada em evidência e tchau!